Olá pessoal, o assunto de hoje é redação para concurso público. Então você aí concurseiro com edital publicado na praça, né, que tem o sonho de gabaritar não só a prova de língua portuguesa, mas também a prova discursiva, tão temida redação. Primeira coisa eu vou te dizer, vem comigo, vamos treinar e vamos desmistificar. Primeira ideia de que você não pode errar, você pode errar e o momento de errar é na preparação. O segundo ponto, você só vai acertar e só vai aprimorar as suas habilidades de escrita ao passo que você treina. Então você não pode ter medo de treinar. Terceiro ponto, tenha sempre um referencial aí, um professor de referência, alguém que possa devolver a sua redação. É de suma importância que um outro olhar sobre o seu texto, para que realmente você possa entender, né, se as ideias estão de fácil compreensão, se você tem alcançado os seus objetivos na escrita. E aí, só para relembrar um quarto passo, tudo que você treina já para a língua portuguesa, para resolver as questões da prova de língua portuguesa, tudo que compete à norma culta, as habilidades de escrita conforme ao padrão, né, exigido numa situação de prova, regras de ortografia, a parte de gramática propriamente dita, né, regras de pontuação, concordância, regência, tudo isso você poderá utilizar, né, ao passo que você vai escrevendo e treinando as suas redações. Eu desenvolvo um trabalho de mentoria e acompanho alguns concurseiros aí Brasil afora, e eu sempre percebo que uma das primeiras dificuldades, na verdade, de quem produz texto, é a questão da cultura do erro, ter medo de errar. Geralmente, né, é uma barreira que você, concurseiro, você, candidato, precisa romper. Então, essa parte de que o outro vai ler o seu texto como um caráter de avaliação também traz uma certa pressão que a gente precisa desmistificar e potencializar. Então, você será avaliado não só por uma prova objetiva, mas também por uma questão discursiva. E essa prova discursiva, é importante que você perceba o seguinte: geralmente, numa situação de concurso em que a banca, né, avaliadora, que a banca examinadora, ela geralmente pelo edital, né, pelo seu edital aí você deve ter acompanhado, a banca avaliadora, ela chama mais candidatos, né, além das vagas, nessa perspectiva para avaliação do texto discursivo, né, para a questão aberta, para a questão subjetiva, que é a produção textual. Então, sem muitas delongas, eu quero trazer hoje questões, na verdade, pontos que são fundamentais para esse nosso primeiro encontro aqui, que envolve a produção textual, a redação, a sua prova de redação para o concurso público. Eu quero lembrar que nós trabalharemos aqui à luz da banca CESP, mas também, né, com alguns pormenores que se enquadram na FGV, que se enquadram na FCC. Então, tem várias bancas, né, que trabalham com o mesmo padrão, e aí a gente vai também trazendo algumas diferenciais, né, alguns aspectos que são distintos, mais para a CESP, depois mais para a FCC, mais para a FGV. Como esse é nosso primeiro encontro sobre redação, então você fique muito tranquilo, tranquila, para que a gente possa caminhar com um ponto, né? Se você tivesse, na verdade, diante do corretor, né, diante de um provável avaliador da sua prova, então, de frente com o corretor, quais são as dúvidas mais recorrentes nesse processo de preparação? Então, vamos lá comigo, para que você possa gabaritar a redação para concurso público. O primeiro ponto que eu quero mostrar aqui, que é fundamental, é que existe uma prova que é de redação e nada mais é a redação do que a materialização das suas ideias, né, postas num texto escrito. Algumas bancas variam, né, em relação ao número de linhas que é cobrado, com a relação do número de linhas mínimo e o número de linhas máximo. Geralmente nós temos lá o número de linhas máximo, né, como máximo 30, mas há bancas também que variam, colocam 25 linhas como número máximo, e aí eu peço e oriento como corretora e como professora, né, com a experiência que eu já carrego de um tempinho atrás, eu quero sempre orientar para que você faça o máximo de linhas que você conseguir, tá certo? Mas sabemos que isso requer um treino, nós estamos aqui para isso. Então vamos lá. Quando eu falo de redação para concurso, eu quero que você entenda o seguinte: independente de qualquer que seja o certame, eu quero que você pense sempre, a primeira pergunta que dá margem para que você possa não só
interpretar a situação, problema, mas a pergunta que facilita, né, o seu processo de produção escrita. Primeira coisa, eu quero que você pergunte o seguinte: por que, observe, por que esse tema é importante? Parece uma perguntinha boba, porém, quando você pensa à luz dos últimos certames, à luz dos últimos editais, para aí só um instante para te explicar uma coisa. Nos últimos editais e provas de concurso que cobram redação, principalmente para nível médio, nós temos uma diferençazinha na cobrança, né? Em nível médio, tá certo? Em nível médio, geralmente tem se cobrado assuntos e temas transversais que são pertinentes às atualidades, né? O que é essa prova, né, de redação, de produção que cobra atualidade? Qualquer tema que repercuta numa visão de Brasil, não só numa visão nacional, numa visão regional, mas também numa esfera global, pode ser um tema pertinente para a sua prova. Então, estar atento aos assuntos de atualidade significa dizer o seguinte, que você, candidato, precisa, pelo menos, dar uma observada no que foi tema mais recorrente no último semestre anterior à publicação do edital. Sempre é importante dar uma observada nos temas que envolvem política, sociedade, economia, meio ambiente, sustentabilidade, inovações tecnológicas, educação, temas voltados para o social. Então, sempre é importante para a segurança pública, é importante que você perceba que temas da atualidade têm sido cada vez mais cobrados em prova. Se o seu cargo é nível médio, então esteja atento aos temas da atualidade. Quando o nível é superior, né, nível superior, as bancas tendem a cobrar um aspecto, né, de abordagem temática mais própria de um tópico específico do edital, do próprio cargo e da atuação, tá certo? Naquela carreira. Então, de repente, se a prova é de tribunal, tem lá um tópico específico. De repente, se a prova é do DPEM, né? Nós temos lá um tópico específico. Então, varia bastante quando o nível é superior. Então, quando o nível é superior, se você que está acompanhando esse momento aqui de explanação, se você pretende ao cargo de nível superior, então é pertinente que você observe os tópicos específicos do edital do próprio conhecimento do cargo. Agora, se você é candidato para nível médio, de repente estou falando aqui para alunos e para alunas que vão fazer Polícia Civil, que vão tentar DPEM, Assembleia Legislativa e afins, nível médio, então você tem que observar os temas mais pertinentes da atualidade. Quando você pensa na primeira pergunta, eu quero que você leve essa pergunta sempre antes de produzir um texto. Você pensa o seguinte: poxa, estou ali resolvendo um simulado, estou treinando, meu horário de estudo tem o dia da redação, tem o horário da redação. Então, se eu vou escolher um tema, você pode escolher vários temas lá na minha página social também eu tenho disponibilizado temas, né, semanalmente de atualidades. Então, observe o seguinte: por que esse tema é importante? Quando você pensa por que esse tema é importante, automaticamente parece algo mecânico, mas vai fluindo naturalmente. Quando você pensa por que esse tema é importante, você começa a perceber quais são os impactos do tema, quais são os efeitos desse tema, a quem esse tema tem atingido. Quando eu falo, sobretudo de extrato social, camada popular, então você tem que perceber que existe um problema e que esse problema, que esse tema, ele atinge determinada categoria, determinado segmento social. Por exemplo, se nós falarmos sobre os desastres ambientais na atualidade, né? Ou se os crimes ambientais, né, que nós vivenciamos não tão distantes, nós falamos de tragédias, por exemplo, como as barragens de Mariana, né, de Brumadinho. Então você pensa, poxa vida, qual é o impacto de um desastre ambiental como aquele? Foi desastre, foi crime ambiental, e aí fica, né, aquele debate. Então, qual é o impacto disso? Por que esse tema é importante? Por que falar, por exemplo, sobre intolerância religiosa é importante, né? Por que falar, por exemplo, sobre liberdade de expressão é importante? Por que falar, por exemplo, sobre a crise no sistema penitenciário, prisional brasileiro é importante? Quais são os impactos desse tema? Por que falar, né, por exemplo, sobre violência doméstica é importante, sobre pedofilia é importante, sobre
a questão da descriminalização, né, ou da criminalização do aborto. Então, por que falar desses temas é importante, né? Então, é importante que você perceba o impacto que traz o tema. Um outro detalhe que nós temos que focar, né, além de por que esse tema é importante, é perceber quais são os mecanismos de avaliação que a banca fará uso para atribuir a sua nota. Então, de repente, você pode prestar um concurso em que a banca organizadora seja a FCC. E a FCC geralmente traz ali, né, um cunho mais reflexivo, filosófico, né, traz ali um fragmento de texto e atribui nota 100, depende do certame. Mas, de repente, se nós estamos num padrão mais voltado para a CESP ou para a própria FGV, nós temos, né, padrões afins de avaliação. De repente, num texto com tipologia dissertativo, né, a banca apresente como critério de avaliação para que você possa gabaritar essa prova de redação, primeiro a apresentação e a estrutura do texto. O que é a apresentação e a estrutura do texto? É a construção de parágrafos, né? É o respeito à margem, né? Tem a ver também com a letra, com a organização dessa letra, como é que o texto foi estruturado, né? Então, tem muito a ver com a superfície do texto, com aquela aparência do texto em organização de parágrafos, respeito às margens e tal, mas também quando a gente vai pensar no outro ponto, é desenvolvimento do tema. Quando eu falo em desenvolvimento do tema, tem muito a ver com a pergunta anterior. Para a sua prova de redação, não basta somente domínio da gramática ou só o domínio da norma culta, mas também o seu repertório sociocultural. Professora Emília, o que é repertório sociocultural? O repertório sociocultural é o conhecimento adquirido, o conhecimento empírico, o conhecimento de experiência, é o seu conhecimento enciclopédico, científico. Então, esse repertório aqui tem muito a ver com o conhecimento, né? Com o conteúdo de fato que você apresentará ao discorrer sobre determinado tema. Então, a banca não vai avaliar somente a estrutura de parágrafos, somente a superfície textual, mas também o desenvolvimento do tema, ou seja, o seu domínio sobre o tema, sobre o assunto que será cobrado. Um outro detalhe, né, para dedução de pontuação é o número de erros. Quando eu falo em número de erros, eu faço menção não somente a parte da própria gramática, de uma prescrição ali, de um emprego de uma vírgula equivocado, de uma regência verbal, nominal, mas também a própria ortografia oficial da língua portuguesa. Então, tem erros que são voltados mais para um cunho sintático e há outros erros também que são voltados para um cunho que diz respeito à ortografia oficial. Então, sempre que tiver dúvida, se você é um candidato que ainda tem dificuldade, se usa hífen, se não usa, se duplica ou não RS, é importante que você possa sempre dar uma olhadinha no vocabulário oficial da língua portuguesa, que é o famoso VOLPE. Fica a dica aí para você. Um outro detalhe é o número de linhas. Então, o que é que eu digo para vocês? Explorem sempre, explore bastante o número de linhas que a banca dispõe. E eu quero mostrar aqui um desafio para que você possa treinar, tá certo? Para que você possa realmente não ter medo de escrever, fazer realmente a sua prova, né, com mais segurança, o seu treino. E aí eu quero só, antes do desafio, mostrar a tipologia dissertativa. Algumas bancas, muita atenção para esse tópico que eu vou apresentar agora, porque muitas bancas colocam somente, por exemplo, o último edital agora do concurso DEPEN, né, que tem como organizadora a banca CESP. Para o concurso DEPEN, nós temos lá o texto dissertativo. Aí você me pergunta assim, Emília, o texto ele pode ser só dissertativo, mais voltado para a exposição? Pode. Ele pode ser um texto dissertativo argumentativo? Há diferenças? Há. Primeiro, o que é dissertar? Dissertar nada mais é do que você discorrer, falar sobre. Então, não necessariamente você vai defender um ponto de vista. E quem é que vai me dizer, professora, além do edital, se eu preciso ou não
fazer uma proposição, né? Trazer ali uma proposta no meu texto, por exemplo, como uma ideia de intervenção. É o comando da prova. O que é dissertar é falar sobre. Então, por exemplo, concurso DPEM 2020, edital publicado na praça, nós temos lá um texto cobrado, né, com conhecimento de atualidades e um texto de tipologia dissertativa. A banca colocou dissertativa, então depende muito do padrão em tópicos e do comando dessa prova para que o candidato possa perceber se ele precisa ou não esclarecer ali, além de falar sobre o tema, além de demonstrar esse domínio, se ele precisa realmente argumentar. Então, eu trouxe um exemplo para vocês e já deixo como um desafio, tá certo? Então, vamos para cá. Ó. O desafio de redação consiste... Peguei um tema de atualidades bastante badalado, inclusive polêmico, né? Porque há, inclusive, algumas acusações aí no Brasil e no mundo sobre financiamento, né, de fake news. Então, é um tema que envolve também a questão dos crimes virtuais e de muitos impactos que nós não vamos falar agora sobre os pormenores, mas eu quero mostrar esse desafio para você de redação. Então, vamos lá. O desafio de redação, eu coloquei aqui um tema, lembrando que na sua prova... Antes de aparecer esse tema, existe um negocinho chamado texto motivador. Lembrando que esse texto motivador não precisa ser naquele formato, talvez você conheça do Enem, né? Que aparece ali 3 textos motivadores. Não, às vezes pode ser só um fragmento de um texto, um fragmento de uma obra que aparece lá como um texto motivador. Às vezes aparece também um gráfico, então depende muito da escolha da banca, tá certo? Mas o texto motivador, o próprio nome diz, ele tem um caráter motivador. Lembro muito bem de quando aconteceu a prova do Tribunal de Justiça do Ceará, TJ Ceará, e vários alunos, né, que eu acompanhei, vários alunos perguntaram, professora, eu acho que eu mandei muito mal na prova, porque um colega falou de uma coisa, fez uma abordagem diferente da minha e o outro fez outra, e eles tiraram notas altíssimas. Por quê? Porque o texto motivador, preste muita atenção no que eu vou dizer, ele só tem um caráter motivador, de dar aquela luz, né, de apontar caminhos, mas ele não está limitado ao que você realmente e necessariamente precisa abordar no texto. O que é que eu estou dizendo? O texto motivador, ele é apenas um olhar acerca do tema. Então, ele não é o único olhar, ele é um olhar, é uma visão dentro de um tema que é macro. Então, ele é só motivador. Tá certo? Então, a partir desse texto, as suas ideias, né, são acesas aí e você pensa por que esse tema é importante. Desafio para você que está acompanhando a minha aula, muito obrigada e já pela atenção de antemão. Desafio de redação, fato ou fake? Olha a pergunta. As consequências da perpetuação de notícias falsas. Ao ler o tema, um tópico frasal, né, a depender da banca, aqui eu estou trazendo mais um formato próximo ao CESP, tá certo? E afins. Fato ou fake, as consequências da perpetuação de notícias falsas. No momento que você lê esse tópico frasal, que tem uma estrutura que a banca apresenta, você tem que circular palavras-chave dentro desse tópico. Eu circulei aqui. Consequências são os efeitos, né? E dá muito mais uma ideia de negatividade, né? Traz um teor negativo. E notícias falsas aí, fake news. Então, a banca, a Luz CESP, né, que eu tô falando, a banca ela vai organizar tópicos específicos que necessariamente você precisa abordar ao longo do texto. Lembrando que o texto dissertativo, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E a banca organizadora, ao direcionar os tópicos, então, necessariamente, você precisa atender esses tópicos na sua introdução, desenvolvimento e conclusão, organizando uma abordagem por parágrafo. Então, vamos lá. Primeiro tópico, dentro desse tema, a liberdade de imprensa amparada pela Constituição, também, né, um tópico polêmico, né, num período em que alguns jornalistas são mandados aí a se calarem, né, a silenciar, então é um ponto importante. 2, as notícias falsas e seus impactos na sociedade. Já pensou? Num período de pandemia vivenciado, por exemplo, se um idoso, ele é bombardeado com fake news que falam, por exemplo, que ele não deve procurar e que ele não deve ser atendido, por exemplo, pela campanha de vacinação contra H1N1. Então, nesse caso, é importante
que você perceba que esse impacto pode inclusive trazer um problema irreversível, né? De repente um idoso, ele não tomará uma vacina porque ele foi alvo de uma fake news. Ou exemplo aí, um dos mais recentes que eu ouvi foi o fato, né, em plena pandemia, espalhavam-se notícias falsas de que caixões, né, caixões com espuma, caixões com pedras, e muita gente acreditando, né, que ali, e na verdade era uma mentira. Então é uma notícia falsa, e quantas notícias falsas são espalhadas, infelizmente, né, pelos grupos e enfim pelo meio virtual, pela internet. Terceiro ponto, endurecimento das penas, para enrijecer as penas para quem dissemina fake news. Então você perceba que dentro de um tema, eu organizei aqui na proposta 3 tópicos à luz do que as bancas geralmente fazem. Então, nessa perspectiva, você que vai treinar tem que abordar necessariamente no seu texto esses 3 pontos de maneira organizada por parágrafo. Espero ter ajudado, espero ter sido útil aqui nesse momento que você dedicou, né, da sua preparação, do seu estudo. Então, redação para concurso público exige, primeiro, o conhecimento da banca, né? Que tipo de edital, dos últimos editais, como é que tem sido cobrado, né? Qual é a possível banca, se o seu concurso não estiver publicado ainda, qual é a possível banca organizadora, como é que ela tem trabalhado a cobrança dessa redação para concurso. E aí, pessoal, eu já digo o seguinte, escrever não é tão complexo assim se você, de repente, treina de forma assertiva. Então, para hoje fica, porque esse tema é importante, fica o desafio de redação. Espero que você possa não só, né, fazer o desafio, mas também compartilhar, tá certo? A minha aula para que outros concurseiros possam ser alcançados. Então, para quem ainda não fez a inscrição no canal, por gentileza, dê esse feedback, você possa fazer a inscrição, deixar seu comentário e aí também deixar a notificação aí do sininho para que todas as vezes que nós tivermos um novo vídeo, tá certo? Você possa também ser alcançado. Seu feedback nos comentários é fundamental. Eu fico por aqui, o desafio está lançado. Muito obrigada pela parceria, pela paciência. Não desiste de português. Até mais!